O Womancast começando agora, nessa nossa segunda edição, tivemos a primeira e foi um sucesso. Todos vocês puderam assistir a nossa primeira edição com a pastora Miriam Almeida. E hoje eu estou aqui com a pastora Regiane Pedrosa. A pastora Regiane é esposa, ela é mãe de 2 filhos, ela é bacharel em administração, ela é pastora aqui na Pastoral de Santarém, tem feito um trabalho incrível com redes de células, é líder, tem tantas funções ministeriais, é uma mulher amada da nossa igreja, muito admirada. E hoje ela vai falar conosco, vamos aqui conversar sobre um tema muito legal, né, que é o autocuidado da mulher, sobre a alimentação, sobre vida cotidiana, sobre a administração do tempo. Então, essa pauta para hoje ela é muito interessante, pastora Regiane, porque a senhora tem sido um exemplo para a gente nessa área, né? Todas vocês que acompanham a pastora Regiane nas redes sociais, na página dela, podem ver como ela tem sido realmente essa mulher e que tem feito grande diferença. E eu queria começar perguntando para a senhora, pastora Regiane, como a senhora associa esse tema Raízes Curadas, que é um tema forte, né? A gente vai ter esse ano um tema bastante forte na Conferência Paz Oma 2025, Raízes Curadas. E como a senhora associa esse tema, Raízes Curadas, com o universo feminino? Olá, pastora Denise. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? É um privilégio estar aqui nesse segundo episódio. Verdade. E eu assisti o primeiro e foi muito bom. Eu fui muito edificada. Estava assistindo na minha casa. Realmente foi muito bom. Parabéns por essa iniciativa, né? Mas eu creio que Raízes Curadas, que é o tema dessa conferência desse ano, no universo feminino, tem muito a ver, porque a mulher precisa ter as suas raízes fortalecidas, né, curadas, restauradas, para que ela floresça em qualquer área da vida dela. Então, para que ela seja uma mulher cada dia mais feliz, né, que tenha paz na sua vida, que tenha alegria, que tenha condições de cuidar bem da sua casa e de si própria, né? Ela precisa ter a sua raiz curada. E esse tema desse ano, a gente tem assim orado em cima desse tema e nós temos sido assim já impactados com aquilo que Deus vai fazer. A gente está com muita expectativa de que as mulheres que, né, estão com alguma dificuldade nessa área, que precisam receber cura, elas serão curadas e elas vão poder serem fortalecidas na sua vida, né, cotidiana, para que vivam bem e vivam felizes. Sim. E aí a senhora interpreta que raízes curadas também nós podemos aplicar no nosso dia a dia, né? Com certeza. Não é apenas para esse evento, né? As nossas raízes curadas não vão começar na Conferência Paz Uma, mas a gente já pode, desde já, né, pastora, ficar aplicando. E principalmente com o autocuidado, que a senhora tem sido uma referência para todas nós, né, com esse tema autocuidado. E aí eu queria lhe perguntar, a senhora poderia nos contar um pouco sobre a sua rotina de autocuidado? O que te levou a começar? Como você faz? Né, a gente queria saber, né, como é a rotina da pastora Regiane em relação ao autocuidado. Então, uma das coisas que mudou na minha vida nos últimos, posso dizer, 2 anos, foi eu perceber a necessidade que eu tinha de me cuidar. Para que tem uma frase que a gente usa muito lá em casa, tanto eu e o Luciano, a gente fala que a gente quer envelhecer bem, a gente quer envelhecer com saúde. Então já tem um propósito aqui, né? Envelhecer com saúde, envelhecer bem. E para que isso aconteça, eu preciso começar a me cuidar o quanto antes. E eu considero assim que eu comecei tarde, né? Porque se eu tivesse a mentalidade há uns anos atrás do que eu tenho hoje, eu já estaria me cuidando, me exercitando, cuidando da minha alimentação de forma muito intencional. Até falando sobre intencionalidade, eu comecei a me cuidar com intencionalidade, para envelhecer com saúde e para ter qualidade de vida hoje também. Porque quando você se cuida, e não é só na questão de exercício físico, né, também na alimentação, mas também você cuida da sua alma, né? Quando você tem prazer em se cuidar, você vai cada dia se sentindo melhor. Não importa, né?
o resultado, né, que você está vendo ou não, mas cada dia você vai se sentindo melhor e vai tendo mais força, mais vontade de cuidar de você em todos os aspectos da sua vida. Então, eu senti essa necessidade e eu digo que a minha chave virou, né? Aconteceu uma mudança na minha mente, uma mudança interior, para que eu pudesse fazer isso. E a partir dessa mudança, né, desse desejo de cuidar, E da decisão também. e muito motivada, muito incentivada pelo Luciano, porque o Luciano já se cuida, principalmente na questão de exercício físico há muito tempo. Com esse desejo, eu comecei a trabalhar na minha rotina. Porque para a gente que é mãe, dona de casa, pastora, líder, a gente tem tantos a fazer dia a dia, é verdade. Que se a gente não se propuser a fazer da nossa rotina algo que a gente consiga fazer, que seja algo acessível para a gente, e que a gente consiga encaixar aquilo que é importante, aquilo que é prioridade para a gente não vai conseguir. Então, eu tinha uma mudança de mentalidade, eu tive a virada de chave, o entendimento que eu precisava e que era eu que precisava, não importa as pessoas ao meu redor, né? Era uma necessidade minha. Então, a partir do momento que eu tive essa mudança de chave, eu trabalhei, e isso não é da noite para o dia, né? É um processo. Eu comecei a trabalhar para que a minha rotina me proporcionasse esses momentos de autocuidado. Entendi. E aí, nesse seu processo, o que a senhora poderia nos ensinar, dar dica para quem está nos assistindo? O que envolve o seu processo diário, né? Do momento que a senhora acorda, né? A senhora já tem uma rotina ali que a senhora vai viver, ou a senhora vai deixando acontecer? Como é que na prática tudo isso funciona? Porque a gente já dá para aprender, né? Que ela começou mantendo uma consciência a respeito disso, decidindo por uma mudança, sendo intencional e em seguida aplicando, né? Aí a gente queria saber hoje, como a senhora faz no seu dia a dia para aplicar o autocuidado? A primeira coisa, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ter uma agenda, né? Olha aí, primeira dica, agenda. E eu costumo, nos domingos, domingo à noite, eu costumo fazer a minha rotina para a semana. Porque eu consigo visualizar aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu tenho de compromisso. Dentro dessa rotina que eu monto no domingo, né, no máximo segunda-feira pela manhã, mas dentro dessa rotina eu tenho algumas coisas que são inegociáveis, que eu tenho que fazer, independente das outras demandas que eu tenho durante o decorrer da semana. Então, eu já criei uma rotina que eu acordo por volta ali de 6, 6:30 da manhã, e aí eu levanto e eu já vou preparar um café, né? Porque eu gosto muito de tomar café, uma xícara de café. Quem conhece sabe. Eu acordo com uma xícara de café, né? Depois de uma xícara de café. Sim. E aí eu preparo e vou para a sala. E lá eu já deixo lá minha Bíblia, meu caderno de anotações, que eu tiro meu tempo com Deus. Então, é a primeira coisa que eu faço no dia. E ali por volta... a minha prioridade. Então, ali por volta de... Mas antes, até um detalhe, quando eu saio do meu quarto, eu já saio com a roupa do meu treino. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou no banheiro, né? Faço uma higiene pessoal e já visto a roupa do treino. Que é para não ter desculpa. Para não ter depois, porque eu já experimentei não fazendo assim e estava assim. Não deu certo. Então, eu já saio com a roupa do treino do quarto. E aí eu vou ter meu tempo com Deus ali, e quando dá por volta de 8 horas da manhã, eu já tenho uma hora reservada para treinar, né? E até ano passado começou o movimento na minha casa, né? Que várias mulheres, em torno de 15 mulheres, treinam junto comigo. É maravilhoso. Com uma personal, que é a Bani, e a gente treina de segunda até sexta, todos os dias de 8 até 10 para as 9, mais ou menos. Então, aí depois eu vou tomar banho, vou tomar meu café com a minha família, e de lá eu vou para os meus compromissos, né? Não abro mão de fazer as outras coisas,
Mas esse primeiro bloco do meu dia, né, que é o meu tempo com Deus e o meu exercício físico, é inegociável, está sempre na parte principal ali do meu dia. Eu entendo que isso é tão precioso, porque quando você se cuida, quando você cuida do espiritual, né? Você tira seu tempo com Deus, você lê a palavra, você ora, adora ali. Naquele momento, isso já é algo assim que vai te levar para ter um dia de vitória. Maravilhoso, é verdade. E depois disso, quando você para fazer um exercício, né? Você está ali falando para você mesmo, olha, você é importante, eu estou cuidando do meu corpo, porque eu acredito que quanto mais eu cuidar, eu vou estar glorificando a Deus, que a Bíblia diz isso, que quando eu cuido do meu corpo, eu cuido do templo do Espírito Santo, e isso glorifica a Deus. E isso agrada a Deus, né? Porque você está cuidando do templo do Espírito Santo. De algo que ele nos deu, né? Que é o nosso corpo. Então você sai desses momentos, eu saio desses momentos fortalecida para viver o meu dia. Entendi. Com alegria, né? Com uma sensação muito boa do dever cumprido também. E de que eu não abri mão daquilo que é inegociável. Entendi. Então, eu percebo aqui que a senhora é bem prática, né? Faz a agenda do dia, acorda, já veste a roupa para treinar, já passa um tempo com o Senhor, que para nós é muito importante, para nós que somos, né, mulheres que já entregamos a nossa vida para Jesus, a gente precisa desse tempo com Ele, né? E ela já parte para a atividade física. Então, isso a senhora já ganhou praticamente o dia, né? E aí entra as outras atividades, como dona de casa, como esposa, como mãe, né? Como pastora, como líder na igreja. Então, são dicas muito práticas que eu acredito que todas nós podemos fazer, né? Até porque, às vezes, a gente tem essa tendência de negligenciar a parte do corpo, né? E a pastora Regiane tem sido um grande exemplo para todas nós, né? A gente muitas vezes cai no comodismo, né? Acha que não tem tempo para fazer, mas a gente percebe aqui que sim, que nós temos tempo, basta nos organizarmos para isso, né? E para a senhora, por que que o autocuidado é importante para uma pessoa, uma mulher, né, desenvolver a cura em suas raízes? Eu acho que quando você para se cuidar, você abre o seu coração, a sua mente, né, o seu ser, para também ser trabalhado em outras áreas. Quando você para se cuidar, você manda mensagem para você mesmo de que você é importante, de que vale a pena cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, que vale a pena você ter um momento para você. Eu trabalho muito isso na minha mente, no meu coração, porque às vezes, por causa da sociedade, né, da forma como as pessoas pensam, da forma como as pessoas até te rotulam, você tem que participar ou fazer parte de um padrão, principalmente para nós mulheres. A gente sabe que existem padrões que a sociedade nos impõe de algumas formas e que isso reflete muitas vezes... Beleza. né? Isso reflete muitas vezes nas nossas emoções. Porque se você não é de acordo com aquele padrão que foi rotulado pela sociedade, você começa a se sentir diferente, se sentir fora do... Entendi. Como é que tu Padrão. fora do... Um peixinho fora d'água, né? Naquela situação ali. E isso vai causando problemas emocionais. Porque a gente se sente inferior, a gente se sente um monte de coisa, né? Sim. Mas quando você começa a trabalhar o autocuidado, você começa a ver que Deus te fez da maneira que Ele te fez, porque você é linda, você é especial, você tem a sua beleza, né? Que é só sua, né? O seu sorriso, a forma como você representa Jesus, a forma como você se permite ser cuidada também pelo Espírito Santo. E isso te ajuda a ter uma cura emocional também. E eu tenho trabalhado isso muito na minha mente. Porque, por exemplo, no meu caso, até quando as pessoas me veem, eu não sou o biotipo da mulher magrinha, né, da mulher que é super magra, que está dentro do padrão da sociedade. Mas isso não pode, né, porque eu não vou me cuidar porque eu não cheguei nesse objetivo aqui.
Eu me cuido hoje porque eu entendo que, como eu falei, me cuidar glorifica a Deus, porque eu cuido do templo do Espírito Santo. Eu me cuido hoje para que eu tenha saúde. E quando eu tenho saúde, isso reflete em todas as áreas da minha vida. E eu me cuido hoje como se fossem depósitos que eu estou fazendo para o meu futuro, para a Regiane do futuro. Então, essas coisas eu tenho trabalhado diante, assim, com o Senhor, né? Até para que a minha alma esteja sempre curada, porque eu olho para mim hoje, independente dos padrões do mundo, eu estou fazendo a minha parte, agradando a Deus, cuidando do meu corpo, cuidando da minha alma, né? Guardando meu coração, para que eu possa refletir e viver os propósitos de Deus para minha vida. E a gente pode aprender também o princípio do amor próprio, né? Que é exatamente isso que a senhora está falando. Se eu não me vejo com o meu valor, com o valor que Deus me fez, né? Que eu fui formada, criada por Ele, eu não vou ter o amor que Ele já destinou para mim. Né? É verdade. E não vou conseguir me cuidar, e não vou dessa forma ter as raízes saradas, curadas, né? Então existe uma ligação muito forte na autocuidado e raízes curadas. E só se cuida quem se ama. Quem se ama, olha, uma chave aqui, né, pra gente. Só se cuida quem se ama. Se a gente não está nesse ponto de amor por nós mesmos, né, amor próprio, a gente precisa buscar isso em Deus. Amém. Né, para que Deus nos cure. E isso vem muitas vezes do que nós vivemos na infância, da forma como nós fomos rotulados durante muito tempo. Isso vai gerando em nós feridas, né, a ponto da gente não se amar. E quando a gente não se ama, a gente não tem condições de se cuidar. Sim. Quando Deus começa a curar a gente em relação ao amor próprio, a gente começa a ter forças, mesmo que seja difícil, porque não é fácil, não é fácil. Todo dia é uma renúncia, todo dia é uma decisão, todo dia, eu poderia ficar um pouquinho mais na cama, poderia não fazer hoje. Todo dia, mas quando a gente aprende e a gente deixa Deus agir na nossa vida, a gente aprende a ter o amor próprio. Não é aquele amor egoísta, né? Não é aquele amor exagerado que você vai viver em função disso, não. É você fazer o básico, é um básico que funciona de se cuidar. E até se priorizar, né? Porque nós mulheres, novamente, a gente abre mão muito fácil daquilo que a gente gostaria de ter, gostaria de fazer, do outro. Que esse outro é o marido, a casa, os filhos, o trabalho, né? Então, quando a gente abre mão de se cuidar, a gente não está revelando o amor próprio, né? Que é bíblico, é de Deus para a nossa vida. Então, a gente precisa mesmo chegar nesse ponto, em nome de Jesus, de autocuidado, né? A senhora possui uma rotina de exames médicos, como check-up? A senhora tem ido ao médico também, né? Porque isso é importante para a saúde da mulher também. E de que forma a senhora acredita que esses exames, as idas aos médicos, fazendo check-up, de que forma que a senhora acredita e vê que vai influenciar na saúde da mulher? Então, eu procuro fazer uma vez por ano, né, um check-up. Eu tenho procurado já fazer isso já tem alguns anos, porque tem gente que fala assim, eu não vou ao médico. Quando a gente vai no médico, a gente descobre o que a gente não quer, né? Mas existe uma medicina preventiva, que é justamente você ir ao médico para ir cuidando, né, e se cuidando, né, e se precavendo de outras coisas, de forma preventiva, como fala, né, se antecipando, né, e verificando como estão os marcadores, como está a sua saúde, para que você tenha uma saúde em dia. É lógico que qualquer um de nós, né, pode acontecer de você adoecer, né, de coisas que a gente não tem domínio, né, de ir nesse check-up e detectar alguma coisa, né? Mas não estava esperando. Mas se você tem uma rotina anual, pelo menos, de fazer isso, você tem tempo de você resolver, né? Lógico que dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que é possível, resolver o mais rápido possível. Então, eu acho muito importante. E eu vejo aqui, pastora, que já cabe aqui uma mudança de mentalidade, né? Ao invés da pessoa não citar essa desculpa que a senhora falou, não vou porque tenho medo de descobrir alguma coisa,
renovar a mente e pensar da forma como a pastora está falando aqui, né? A medicina preventiva, não, eu vou que é para prevenir, para ver como eu estou, né? Ao que meus olhos não podem ver e com isso prevenir, né? É verdade. E não é só para quem tem plano de saúde, que pode ser que tenha mulheres que falam, eu não tenho condições financeiras para fazer isso. Durante muito tempo eu não tive plano de saúde, mas mesmo assim eu procurava os recursos, né, que o governo disponibiliza para eu fazer. E aí, ó, os postos de saúde, né? Às vezes clínicas mais baratas, são mais acessíveis. As consultas populares. E uma vez por ano, né? Também. Uma vez por ano a gente pode se organizar para fazer isso, mas é importante. Nós não podemos simplesmente deixar de fazer e só procurar médico quando a gente já estiver doente. Sim. A gente precisa procurar antes. Por isso que a gente toma até suplementos, né? A gente procura alimentar bem, porque entra aqui as vitaminas, né? Porque isso também vai ajudar a gente a não adoecer com facilidade. Sim. E isso tudo é muito bom quando é receitado pelo médico, né? Com certeza. Baseado em exames, né? E aí, de acordo com a sua necessidade. Porque o que a senhora toma, às vezes eu não estou precisando tomar. Né? Que aqui em Santarém a gente tem assim, me conta alguma coisa, me passa tua receita, mas não é bem assim, né? De acordo com a nossa necessidade. A sua saúde é sua, é individual. E cabe a todos nós estarmos vivendo esse propósito, né? Da nossa saúde plena, nossa saúde completa. E a senhora até começou a falar um pouco sobre a visão do mundo, né? A pressão que existe em relação a nós que somos mulheres, que é essa pressão social, né? Aí eu queria saber da senhora como a senhora lida com essa pressão social em relação à saúde, né? E também em relação à sua imagem corporal, à sua imagem pessoal como mulher, né? Que às vezes as pessoas cobram, né, da gente, querem nos ver bem, né? Então existe essa certa pressão, né? É como a senhora lida com esses dois pontos, né? A saúde e a imagem corporal. Então, em relação à saúde, é o que eu tenho falado aqui, eu procuro me cuidar independente das pessoas que estão ao meu redor. Independente se todo mundo vai para o treino, se não vai, se vai ter, se não vai. Eu entendi que eu preciso. É uma coisa que eu preciso, né? Então, eu preciso fazer por mim. Não tenho dinheiro para ir para academia, para pagar um personal, eu vou para a rua, né? Caminhar, vou correr. Eu ia até ligar no YouTube. Eu já faço muito isso. Eu ligo, às vezes. A senhora quer deixar essa dica para as mulheres? Pois é, às vezes eu treinei com as meninas lá. E às vezes eu quero treinar mais um pouco, porque eu sinto necessidade de treinar mais um pouco. Aí, por exemplo, estamos na época das chuvas, né? Das chuvas aqui em Santarém. É difícil, eu não gosto de pegar chuva, então é difícil você ir para caminhar e tal. Então, o que eu faço? Tem vários, mas muitos aulas no YouTube, treinos, né, que você pode acessar, clicar, acessar e você faz na sua casa. Ali da sala de casa, no quarto. Às vezes viajando, quantas vezes eu estou viajando, eu faço no quarto do hotel, na casa onde eu estou. É uma forma da gente se exercitar, mesmo que seja um período menor, né, mas é uma forma da gente se exercitar. Então, eu faço isso porque eu entendo. Então, independente da pressão do mundo, eu entendo que eu preciso. É a Rejane que preenche. Eu preciso ter qualidade de vida e o exercício é inegociável. Né? Todos os dias você precisa se exercitar um pouco. Entendi. E eu até te falo, às vezes a gente sabe que hoje se fala assim, pelo menos 3 vezes por semana. Amém, glória a Deus. Quem consegue fazer isso está super de parabéns. Mas se você puder fazer 5 vezes, 3 vezes, é o melhor. E aumenta a garantia do sucesso, né? Os resultados a gente faz, é melhor para a gente, né? Agora, em relação à pressão da estética, do corpo, como eu até já falei aqui, para mim é algo ainda muito sensível. É algo assim que eu trabalho muito a minha mente em oração e conversando comigo mesma. E às vezes, para a gente como mulher, a gente sofre uma pressão muito grande. E às vezes não é só do mundo, né? Na igreja, pastora Aguel Dias,
As pessoas estão sempre nos observando, principalmente nós, pastores. Sim. Né? A gente é uma referência até nisso. Sim. Mas, por exemplo, eu sei das minhas dificuldades. Então, eu sei que eu tenho algumas situações que me levam hoje a não ser a pessoa magra. Né? Eu não sou magra, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. Pessoa magra, de acordo com a sociedade. Entendi. Mas eu sei que eu me cuido. Mas a pressão é tão grande que você começa a se cobrar. E você começa a querer entrar no padrão das pessoas. Mas eu sei das minhas dificuldades. Teve até E aqui dentro da dificuldade, tu também reconheceu o biotipo. Eu sei que eu nunca vou ser a mulher mais magra, né, por causa do meu biotipo. Entendi. Mas eu entendo também, por exemplo, eu estava até umas semanas atrás fazendo uma caminhada no bosque, né? Uhum. E na praça, né, ali. Na praça. E eu estava conversando nos stories, né, fazendo os stories e falando que uma das minhas dificuldades, eu preciso estar muito atenta a isso, a minha questão emocional, e eu sei que muitas mulheres passam por isso, porque quando eu estou triste, quando eu estou frustrada com alguma coisa, ou tensa com alguma coisa, a minha válvula de escape é a comida. Uhum. Então, nesse dia, é muito mais difícil para mim recusar uma sobremesa. É muito mais difícil para mim entrar na dieta, permanecer na dieta. Tem que usar um docinho, né? Uma coisa que vai fugir da... Porque a comida dá prazer. A gente come não só para se alimentar, a gente come para ter prazer também na comida. Alegria, né? Traz memórias afetivas, e é uma coisa rápida, né? E entre nós é tão gostoso isso. É maravilhoso. Quando você está triste, você pega um chocolate e come, você rapidinho vem o hormônio, né, da alegria e age em você. É verdade. Então, assim, eu sei que eu tenho trabalhado isso em mim. Entendi. Eu consegui perceber isso. Que independente da pressão que a senhora já viveu ou vive, é muito uma consciência, né? Eu percebo na senhora. A senhora tem muita consciência do que a senhora quer para a senhora, né? Mas aí eu também tenho consciência das minhas dificuldades. Entendi. Então, essa luta na pressão social, né? Vai ajudar. Lidar bem, de uma forma saudável, com a pressão social, né? Das pessoas. Isso me dá uma coisa que eu percebi e que eu tô atenta. Entendi. Então, eu lembro que até uma pessoa falou assim para mim, então, se você não conseguir resolver isso com a comida, que é a sua válvula de escape, você precisa aprender uma nova forma de você conseguir jogar a atenção fora. E a senhora aprendeu essa nova forma? Então, eu estou em busca de um hobby. Tá. Para eu fazer, esse é um dos meus objetivos. É algo que eu gosto muito de fazer, que não seja algo profissional, mas que seja simplesmente algo que me traga prazer. Porque no momento que eu sentir que eu estou tensa, a gente é pastora, mas a gente também passa por muitas pressões, a gente passa por muitos problemas, né? É verdade. Às vezes familiares, às vezes enfermidades, né? Então, estou indo atrás desse hobby, né? Para que eu possa extravasar e esquecer um pouco. E não essa questão, não lembrar da comida, né? Não focar na comida, que poderia ser um ponto negativo, né? No seu ritmo de vida saudável. E como a gente entrou nesse assunto da alimentação, da comida, a gente também sabe que a senhora procura ter uma alimentação muito saudável. A senhora acredita que a nossa alimentação sendo saudável, ela vai também nos proporcionar um impacto mental para que a gente tenha, né, as nossas raízes curadas, para que a gente viva mentalmente bem, sendo uma pessoa saudável. A senhora vê que a alimentação saudável vai alcançar a nossa saúde mental também? Com certeza. Até porque se você come errado, né? Se você come até determinados tipos de alimento, você está estragando, inflamando o seu corpo, e isso vai ser uma forma que vai afetar o seu emocional também. Entendi. Que você vai estar doente. Então, a alimentação errada inflama o nosso corpo. Entendi.
os estudiosos falam que a gente é o que a gente come. E que a comida é o nosso próprio remédio. Sim. Então, se você, na hora de comer, você come de qualquer maneira, qualquer coisa, você não está se cuidando e você está permitindo que o seu corpo adoeça. E não tem como ficar uma pessoa doente, né, fisicamente, e isso, de alguma forma, não atingiu o seu emocional. A comida, quando você procura comer de forma saudável, eu não estou falando de radicalismo, mas quando você procura comer de forma saudável, você procura se tornar uma pessoa mais disciplinada. Uma pessoa que observa mais o seu corpo. Uma pessoa que observa que por exemplo, vou te dar um exemplo. Sim. Eu não tenho intolerância a glúten, mas quando eu como glúten, sim, repetidas vezes, eu começo a ter sintomas de inflamação no meu corpo. Meu rosto fica todo empolado. Isso a senhora já percebeu. Isso eu já percebi várias vezes, isso já vem durante alguns anos, eu percebo isso. O que é isso? É uma resposta do meu corpo dizendo, não coma, porque o glúten é altamente inflamatório. Pois é. Né? Quando a gente come glúten, a gente está inflamando o corpo, literalmente. Então, se eu começo a comer, começo a adoecer, isso vai atacar o meu emocional. Isso vai atingir o meu emocional. Mas quando eu começo a parar para pensar, para respeitar a ordem natural das coisas, quando eu começo a cuidar melhor da minha alimentação, observando isso reflete também no meu emocional. Porque reflete numa pessoa que está equilibrada, que está cuidando de si, que está tendo disciplina para comer da forma correta, novamente falando sem radicalismo, né? Mas da forma correta. Tem até a regra, não sei se eu já te falei sobre isso, mas a regra do 80-20. Sim, a senhora já comentou. Que a gente estava até conversando sobre isso esses dias, eu e o Luciano. 80% se você conseguir fazer isso, se nós conseguirmos fazer, a gente vai ter vitória em muitas áreas. Olha aí, peguem essa dica. 80-20. Vamos aprender o que é. Então, 80% você tem uma alimentação saudável. Você come comida de verdade. Tira glúten, tira açúcar, tira lactose, né? Que são coisas que todos nós sabemos que nos inflamam. 20% é exceção. Deixa para o final de semana, para uma comunhão, um aniversário. Ou algo que você esteja realmente querendo muito comer, vai lá e come um pouco, né? Sem exagero. Mas essa é uma regra que, se a gente consegue manter, a gente vai ter uma vida equilibrada, né? A gente não vai se privar de tudo, mas a gente também vai estar cuidando melhor da nossa saúde. E aí, essa alimentação saudável vai trazer impacto mental, né? Vai. Sobre a nossa vida. Vai. Dessa forma de ter uma consciência tranquila e até nos entregar, né, vitaminas, minerais que o nosso organismo precisa, o nosso cérebro, a nossa mente, né? A gente nunca deve esquecer de cuidar do nosso cérebro também, né? Às vezes a gente se preocupa com o coração, com o estômago, com os nossos outros órgãos vitais, beber bastante água para ajudar na lubrificação dos rins, né? Mas a gente tem também que proporcionar para o nosso cérebro uma boa alimentação, né? E hoje em dia a gente tem tantos recursos, né, pastora, à nossa disposição, pesquisas, né? Que a gente pode elaborar cardápios e, enfim. Por isso, até você falando nisso, eu estava lembrando até do pastor Eibe, né? A gente cuida do físico, né, com os exercícios, da alimentação, né, também. Cuida do espiritual, tendo tempo com Deus todos os dias. Mas a gente precisa também cuidar do emocional, né? Cuidar do emocional, eu vejo muito o pastor Eibe falando sobre isso, sobre como ele aplica as verdades de Deus sobre a vida dele, as promessas de Deus sobre a vida dele. Ele estava até na última terça live, ele estava falando sobre isso. Que ele vai aplicando, né, a fé, vai colocando isso, e isso nos ajuda a sermos fortes emocionalmente. Uau. Porque quando todos os dias, eu tenho a minha mentalidade voltada para declarar e para viver as promessas de Deus para a minha vida, eu vou fortalecendo o meu emocional para aquilo que vai acontecer. Eu vou me fortalecendo, eu estou cuidando do meu físico, estou cuidando daquilo que eu coloco para dentro, do espírito, né? Eu estou cuidando do espírito, né? Tendo meu tempo com Deus,
Sim. mas eu estou também cuidando do meu emocional, declarando as verdades de Deus, declarando para si, Deus, que é a nossa alma, né? A alma adoece, né? Cuidando da nossa mente, que é algo também que eu tenho aprendido. Entendi. A cuidar da minha mente, assim, vendo aquilo que Deus tem para mim, declarando aquilo que Deus tem para mim, as verdades do Senhor para minha vida. E aí isso já está fazendo parte da sua rotina também? Já. Olha aí. Uau! Que bênção. Até como outra coisa que eu já te falei, né, Sim. que é o quadro que eu faço, né? É o quadro que eu tenho no meu quarto, que eu faço um quadro de oração, um quadro de visão do meu futuro, né, daquilo que eu quero alcançar. A rotina da declaração, ela está dentro do seu quadro. A senhora planeja dizer que eu declaro para mim mesmo. Entendi. Né, de coisas que uma das frases que está lá é: vai dar tudo certo. Entendi. Deus está no controle de todas as coisas. O nome de Jesus está lá. Amém. E isso eu vou absorvendo, e vou declarando, vou enchendo o meu ser dessas verdades, dessas declarações, dessas visões, né, daquilo que eu quero alcançar. E isso vai ajudando o meu emocional a ser fortalecido, né? Porque nós somos espírito, alma, possuímos uma alma, né? E habitamos em um corpo. E dentro desse tema alimentação, a senhora teria alguma dica prática para nos dar para alguém que quer começar, a partir de hoje, ter uma alimentação mais saudável? A senhora poderia dizer como começar, né, a ter uma alimentação mais saudável hoje, na minha casa? O que eu, como mulher, como esposa, como mãe, como dona de casa, como profissional também, né? O que eu posso fazer para começar uma alimentação mais saudável? Acho que a primeira coisa é você entender o que é comida de verdade e o que não é. Hoje, na indústria alimentícia, tem muita coisa que não é para a gente estar comendo, mas que está lá, sendo oferecida como comida. Né? Então, e são coisas que nós precisamos mudar. Quando nós começamos esse processo lá em casa, uns anos atrás, eu comecei sozinha. Né? O Luciano e o Lucas e a Giovana não aderiram de primeiro. Mas depois, com os anos, eles foram vendo as coisas acontecendo e vendo também a necessidade deles mudarem. E hoje é uma prática que a gente tenta levar no geral, né? Mas quando eu comecei a fazer esse processo, eu comecei a fazer trocas. Então, primeiro, entender o que é comida de verdade, né, que são as frutas, os legumes, arroz, feijão, proteína, né, legumes, né? Entendo o que é comida de verdade. E tira o que não é. Tira o que não é e começa a fazer as trocas mais saudáveis. Um copo de água no lugar de um copo de refrigerante. Ou até de um copo de suco. Tá. Então, hoje, o que a gente bebe? Água. Sim. Eu até sigo uma pessoa que ela fala assim: eu não ingiro nenhuma caloria. Porque quando você está bebendo açúcar, você está ingerindo caloria. Mesmo que seja sem açúcar, mas você está ingerindo caloria. É verdade. Então, ela bebe água com gás, seja lá for. Mas eu comecei a fazer trocas. Então, lá em casa a gente usava margarina e eu passei a usar manteiga. É mais caro? É mais caro. Mas a tua saúde vai ser beneficiada. Ela é prioridade. Até porque você não precisa passar... Eu quase não uso manteiga. Porque eu não como pão, né, no dia a dia. Então, não tem por que usar manteiga. Mas eu comecei a fazer essas trocas. Ao invés de usar óleo de cozinha, aquele normal, eu uso banha de porco. Uau, que é acessível, né? Porque é barato, né? É barato e é mais saudável, né? Então, ao invés de comprar biscoito, né? Porque é uma coisa que eu me arrependo muito, que quando os meus filhos eram pequenos, eu dava muito biscoito recheado para eles. Eu ensinei muito errado, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, e é prático, né? Pega na prateleira do supermercado, leva barato, dá para eles levarem para a escola, né? Mas então, assim, ao invés de comprar biscoito, faz em casa. Aprende a fazer, faz um bolo, o mais saudável que você puder. E na internet tem tanta receita de biscoito, saudável. Então, vai fazendo essas trocas no dia a dia, né? Ou pelo menos durante a semana. De segunda a sexta, você vai procurar comer comida de verdade. Entendi. Né? Você pode comer até uma quantidade que te satisfaça, mas comida de verdade. Tira o máximo de industrializado possível.
No final de semana você come uma coisa ali, ainda mais se você não não quer emagrecer, né? Quem quer emagrecer tem que fazer dieta. Mas, assim, a minha sugestão, comece comendo comida de verdade. Que a gente está aqui falando de dicas práticas para começarmos uma alimentação mais saudável. E faça pequenas substituições. Entendi. Então, 3 dicas. Coma comida de verdade, faça trocas e a última, faça substituições. E a última, tente manter o equilíbrio durante a semana toda. Pelo menos de segunda a sexta. Tente manter. Porque para quem está começando, né? Uma das coisas que me ajudou muito, que me ajuda muito, principalmente, por exemplo, quando eu tenho que entrar num período de uma dieta mais regrada, eu começo a ouvir muito sobre isso. Então, por exemplo, se eu quero fazer, eu já fiz durante muito tempo, low carb, né? Que é baixo carboidrato. Eu começo a ouvir muitos especialistas falando sobre isso. Entendi. Por quê? Porque quanto mais eu ouço, mais eu vou entendendo, mais vai entrando. E mais isso vai se tornando uma coisa mais fácil, mais natural para eu fazer. E absorvendo também um novo conhecimento, vai se tornar um novo hábito para a senhora, né? E eu começo a ouvir, tipo assim, me encharcar daquilo, né? Entendi. Me encher daquelas informações. Porque aí, na hora de escolher o que eu vou comer, tá fresco aqui. E o cérebro vai lembrar, né? Do que a senhora ouviu, do que a senhora aprendeu, e vai ser bem aplicável, mais fácil de aplicar. Então, essas dicas são práticas muito boas, que a gente acabou de ouvir aqui da pastora Regiane, e eu acredito que todas nós podemos aplicar, né? E, pastora, para isso tudo, a gente tem também o fator tempo, né? E esse é o nosso último tópico aqui na nossa conversa, sobre a administração do tempo. E como a senhora organiza seu dia a dia para incluir tudo isso? Os cuidados pessoais, a alimentação saudável, as suas declarações de fé, as suas obrigações familiares, né? As suas responsabilidades na igreja e as outras tarefas que vão surgindo. Né? Porque eu acredito que a gente só consegue fazer isso, né, dar conta de tudo, se a gente tiver um mínimo de organização. Né? Então, queria saber da senhora como a senhora organiza o seu dia a dia para conseguir incluir tudo isso, equilibrar. Então, como eu até falei no início, eu sou muito adepta à agenda, né? Eu tenho um planner, isso para mim é muito importante, porque enquanto eu não tenho isso organizado, no papel principalmente, eu tenho também no celular, mas eu gosto mais de escrever, eu sou do papel, né? Enquanto eu não tenho isso organizado, a minha semana organizada, parece que as coisas na minha cabeça ficam um pouco desorganizadas também. Entendi. E a senhora acredita que isso pode prejudicar nosso cérebro? Essa desorganização pode prejudicar, né? Com certeza. Essa desordem mental. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E por mais que você saiba tudo que tem que fazer, mas está só na sua mente, em algum momento você acaba não fazendo, esquecendo. Então, eu gosto muito de escrever. Então, todo domingo, como eu falei, eu faço a minha agenda da semana. Eu tenho muitos compromissos durante a semana. Não só comigo mesma, né? Mas eu tenho realmente com a minha família, com a minha casa. Sou eu que limpo a minha casa, né? Não tenho ninguém para me ajudar, exceto nós mesmos lá dentro. E eu tenho vários discipulados, reuniões. Então, durante a semana, a gente tem uma semana bem cheia. O que eu faço para conseguir dar conta, ou para tentar, né? Dar conta de todas as coisas que eu preciso, todas as demandas. Eu faço o planejamento semanal. Porque quando eu abro o meu planner, eu consigo enxergar todo o eu consigo enxergar, né, fazer um panorama daquilo que eu tenho para fazer, se eu consigo encaixar mais alguma coisa, se eu não consigo, se aquele meu dia está muito cheio, e se eu posso transferir algum outro compromisso para outro dia. E até se alguém aparece alguma coisa, a senhora tem a chance de dizer não, né? Porque às vezes a gente aceita muita coisa, porque na nossa cabeça tudo a gente está podendo, mas tem uma chance de dizer não e também tem uma chance de encaixar alguma coisa que se torne prioridade ou urgente, né? Você realmente não pode dizer não. Entendi. Então, quando eu consigo escrever, eu tenho esse panorama e isso me traz paz. Entendi. Paz e responsabilidade para fazer tudo.
Então, eu consigo. Maravilha. Uma coisa que eu estava fazendo ontem, inclusive lá em casa, que é uma outra forma que me ajuda muito a manter o foco e organizar o meu tempo, nessa questão de administração do tempo, é um método que é conhecido como método Pomodoro. Eu já ouvi falar. Eu uso muito O isso. Pomodoro. Às vezes eu estou com muitas tarefas dentro de casa, por exemplo, eu uso isso para organizar a minha casa. Dentro de casa. Então, Nas tarefas domésticas. ontem de manhã eu tinha coisas para fazer, mas se a gente não se cuidar, a gente pega o celular e a gente começa a rodar, né, rolar o feed aqui do Instagram e outras coisas, começa a responder mensagem e você fica muito tempo ali e você não faz o que precisa. Já foi meia hora, 40 minutos, e que poderia ter sido um tempo investido, né, em uma atividade que traz responsabilidade. E às vezes, e tem outro pensamento, eu não vou fazer porque não vai dar tempo de eu concluir. Então eu acabo não fazendo. Então o que eu faço? O método Pomodoro ele é o seguinte, é um método de foco. Eu coloco no meu celular, no timer dele, né? No cronômetro, eu coloco 45 minutos. Nesses 45 minutos, por exemplo, ontem eu fiz isso em 2 períodos de 45 minutos. Eu falei, eu vou botar meu timer e eu vou limpar o meu quarto, lavar meu banheiro, lavar uma outra área lá, guardar tudo que está espalhado na casa e organizar o que eu preciso. Isso lavar roupa em e tudo. 45 minutos. Aí eu coloquei. Nesses 45 minutos eu não pego no celular. Eu não paro para fazer outra coisa. O meu cérebro está ali organizado para eu limpar a casa. Então, eu vou limpar em 45 minutos tudo que eu conseguir. Tocou 45 minutos, aí eu dou pausa, fico 10 minutos, aí eu vou ver uma mensagem, aí eu vou ver o Instagram, aí vou tomar um café, vou fazer alguma outra coisa que eu queira. Responder o WhatsApp para alguém. Passou 10 minutos, você tem que ser fiel naquilo que você está se comprometendo a fazer. Passou 10 minutos, eu coloco mais 45 minutos. Então, nesses 2 tempos de 45 minutos, eu consegui fazer muita coisa que talvez, se eu não tivesse feito dessa forma, eu não teria feito. Então, é uma ferramenta de Produtividade e foco. dentro de casa. Entendi. Então, você pode usar isso, por exemplo, Em qualquer lugar. tem uma irmã daqui da igreja que ela tem TDAH. Sim. E aí, uma vez eu falei sobre isso, ela viu eu falando, ela me pediu para explicar melhor como ela poderia fazer para ler livros. Aí eu falei, coloque um tempo e nesse tempo você vai ler. Entendi. Você não vai fazer outra coisa. Ela já falou isso para mim algumas vezes, que a questão da produtividade dela para ler aumentou muito. Que ideia. Porque ela consegue ter aquele tempo ali que ele for. Então, eu faço isso para trabalho, eu faço isso para leitura, eu faço isso para fazer as minhas atividades em casa. Quando eu preciso falar para o meu cérebro, agora não adianta, não tem outras coisas para fazer. Agora o seu tempo é para isso aqui, para essa tarefa aqui. Isso me ajuda muito. Imagina. A cumprir os meus compromissos durante o dia. Alegria, né? E é uma ferramenta que a gente pode usar. Não somente. Não tem custo. Não tem custo nenhum, apenas o cronômetro do celular, o alarme, né? E podemos usar no trabalho, para leitura, como a senhora falou, em qualquer ambiente, né? Que vai estar nos ajudando nessa questão de administração do tempo. E como a senhora vê a relação entre autocuidado e espiritualidade? A senhora tem prática que une essas áreas? O autocuidado e a espiritualidade. A gente conversou no início, né, como é a rotina da pastora Regiane, que a senhora, no seu dia a dia, primeiro ora, tem o seu momento com o Senhor, e logo em seguida, a senhora vai para as atividades, né? Aí como a senhora linka essas duas coisas, a espiritualidade, o autocuidado? Assim, a parte espiritual é a parte mais importante. E eu parto pelo mesmo princípio de que eu entendo que sou eu que preciso. Então, assim, para eu cumprir os propósitos de Deus para a minha vida, para eu ter uma família abençoada, para eu ser uma mulher feliz,
e realmente uma mulher que glorifica a Deus, eu preciso buscar o Senhor. Então, assim, a rotina de autocuidado com a parte espiritual, ela tem totalmente importância e é linkada uma coisa com a outra. Porque não adianta nada você cuidar do seu físico, ser super regrada naquilo que você se alimenta, cuidar até do seu emocional, ser disciplinada, mas você deixar Deus em último plano, negligenciar o teu tempo com Deus. E durante muito tempo eu errei muito nisso. Porque a gente, às vezes, como mãe, a gente já acorda naquela correria de fazer, leva o menino para a escola e tal. E eu não... Quando você vai ver, é à noite. Não, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia à noite. À noite você está muito cansado, exausto, você acaba adormecendo, tira um tempo sem qualidade. Quando eu decidi mudar isso, Senhor, eu entendo e preciso que esse tempo com o Senhor aqui tem que acontecer. Eu com vontade, eu sem vontade. Mas é porque eu tenho convicção de que sou eu que preciso. Sou eu quem preciso buscar o Senhor. Sou eu quem preciso dedicar o meu tempo para Ele. Isso faz com que eu consiga ter autocuidado em todas as outras áreas da minha vida. Mas quando eu olho para mim mesmo, para a Regiane, e falo, sem Ele eu sou nada, sou eu que preciso ler a Bíblia, sou eu que preciso orar, sou eu que preciso clamar a Deus, sou eu que preciso apresentar as causas a Ele, né? Entregando a nossa família. Quando eu tomo essa decisão e tenho essa consciência, nada vai me tirar desse lugar. Eu tenho falado para Deus, aqui é o meu lugar de descanso, literalmente. É o lugar onde eu estou, é o lugar onde eu quero estar, o lugar que eu sinto prazer, que eu sinto paz, que eu sinto alegria. Preenche, né? Às vezes eu chego nesse lugar que é meu sofazinho, às vezes eu chego assim, Senhor, eu tô com muito sono, não tô a fim de falar nada. Aberta com Ele. Não tô a fim de conversar, mas eu tô aqui. Desfrutar do teu Mas eu estou aqui. Que lindo. E o estar aqui para mim é sempre amanhecendo e falando assim, eu sou muito grata porque eu tô aqui. Porque é a sua prioridade, né? A primeira coisa que eu faço no começo do seu dia sem estar com Ele. Né? E muitas vezes, Denise, muita gente fracassa nisso por conta de uma série de problemas na administração do seu tempo. É verdade. Então, por exemplo, se você não consegue administrar o seu tempo para você dormir adequadamente, porque o sono é uma das coisas mais importantes também, né, nessa rotina de autocuidado. Se eu deixo para dormir o mais tarde todos os dias e preciso acordar cedo para fazer as coisas do meu dia, se eu continuo fazendo isso, vai chegar um tempo que eu não vou ter condições de acordar. Por isso que tem gente que chega, tipo, acorda, já pega o café, já sai correndo, porque não se programou, não tem cuidado do seu tempo. Não tem um planejamento. Não tem. Então, o que eu faço? Para eu acordar cedo, o segredo para você ter uma rotina de acordar cedo é dormir cedo. A gente sabe que nem todas as vezes... Tem um horário, a senhora fala, tem um horário para dormir da noite. E dormir o mais rápido, o mais cedo que você puder. A gente sabe, a gente como pastora sabe que a gente não consegue fazer isso todos os dias. Não consegue. Mas né, que se estende. Mas quantas vezes a gente chega das reuniões, chega das comunhões, chega do culto, né? Às vezes a gente chega em casa às 10 horas da noite. Aí a gente vai ficar vendo o celular. Aí a gente vai ficar fazendo outras coisas. Mas não, quando eu entendi isso, o que eu faço? Quando eu chego em casa, eu vou para o meu quarto, tomo um banho, né, me preparo e vou para minha cama. Já fez ali a higiene do sono, deixou o celular. E vou para minha cama. E lá eu fico. Então, para fazer exatamente o que a senhora falou, né? Deitar mais cedo que eu puder para dormir. Então eu vou, às vezes eu durmo 10 horas da noite, às vezes eu vou dormir meia-noite, mas às vezes eu durmo 10 horas. Mas se eu puder dormir, o quanto antes eu vou dormir. Porque eu entendo que para eu, no outro dia, produzir, eu preciso dormir. Então, isso também faz parte de administração do tempo. Sim. Você se adequar à sua realidade. É claro que cada um tem a sua realidade. Né? Às vezes está com um bebê pequeno, isso não é impossível. Mas você procurar dormir o mais cedo possível para você acordar cedo, para você ter tempo com Deus. Era aqui que eu queria falar. Se muita gente peca aqui,
no tempo com Deus de manhã, justamente porque não se planejou no dia anterior. E já acorda em cima da hora para ir trabalhar. Okay. Então, quando a gente fala assim, se você não consegue dormir no horário que você gostaria, mas se planeje para dormir o mais rápido possível. E se de manhã para você for muito apertado, acorde mais cedo. Mas eu estou muito cansada, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Você ter o seu tempo com Deus em primeiro lugar no seu dia faz toda a diferença. E todo o autocuidado do dia restante vai vir, né? Porque nós nos centralizamos, buscamos primeiro a Deus que nos ama e que se quer ver em nós o bem-estar, né? Físico, emocional e espiritual. A gente está aqui partindo para o nosso final. Que conversa tão maravilhosa, né? A gente está aprendendo tanto. Eu estou aprendendo muito aqui com a pastora Regiane. E creio que todas vocês também, porque eu vejo uma diferença quando a gente apenas passa uma teoria. Mas hoje a nossa conversa é muito prática, o que a pastora Regiane vive no dia a dia dela, né? Então traz muita autoridade e nos mostra que todas nós somos capazes de fazer, de organizar nosso tempo. E isso tudo para que a gente veja e vivencie, né, as raízes curadas, que é o tema da nossa conferência esse ano, Paz Woman 2025. Eu acabei de ver que a senhora está com a blusa, né, da conferência. É uma das blusas, né, pastora? 7, 8 de março, Paz Woman. E a senhora pode falar um pouco dessas blusas? O público vai poder comprar ou é somente para coordenação? Essas aqui nós temos algumas unidades, estão sendo vendidas no Paz Store, né, aqui na Paz Santarém, na sede. E também teremos várias outras artes, né, das camisas que vão chegar mais pertinho da conferência. Então, tá em trabalho, né, tá para execução, as blusas logo vai chegar. E a gente já pode começar a se planejar, né, pastora, para comprar muito, né? A Paz Woman vai ser demais e traz sempre tanta novidade. E para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para todas nós, mulheres, o público que está assistindo, talvez a família, né, está junto aí assistindo. Que mensagem a senhora poderia deixar sobre raízes curadas, que é o nosso tema, e o autocuidado? Uma mensagem final, né, para todas nós. Amém. Eu creio que, como a gente tem falado aqui, esse tema tem tudo a ver com as nossas vidas, com uma vida cotidiana de autocuidado. Né? Nós precisamos entender que nós somos preciosas. Acho que vai ter homem também assistindo, né? Vocês, homens, também são preciosos aos olhos do Senhor. E precisam realmente ter as suas raízes curadas, fortalecidas no Senhor para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Então, uma das coisas importantes é abra o seu coração para que essa obra do Espírito Santo aconteça e que realmente haja cura, haja restauração na sua raiz, nas suas raízes, e você possa viver em vitória, em alegria e em paz. Mas é muito importante também que você pare para se cuidar. Cuidar na sua área espiritual, né, como nós falamos agora há pouco, de você ter tempo com o Senhor, de você buscar a presença de Deus, mesmo que seja um pouquinho por dia, mas priorize isso, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. Mas também cuide do seu físico, cuide daquilo que você come. Por quê? Porque quando você cuida do templo do Espírito Santo, você está glorificando ao Senhor. Isso tem sido o pensamento que tem me movido. Eu quero cuidar do meu corpo para glorificar a Deus. E isso vai exaltá-lo, né? Então, esse é o desejo do meu coração, que você possa se cuidar das suas raízes. Nós queremos declarar sobre a sua vida que essa conferência realmente todas que estarão indo lá, participando, que tem algum problema emocional, alguma raiz que precisa ser curada, ela vai ser curada em nome de Jesus. Nós vamos ter vários momentos, né? Um momento muito especial, né? Verdade. De curas emocionais, e nós estamos com muita expectativa, orando, jejuando em favor disso, porque nós cremos que Deus vai fazer algo extraordinário nessa conferência.
Então, você precisa fazer parte dessa conferência, fazer a sua inscrição o mais rápido possível, porque grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém, amém. Eu creio em nome de Jesus. Então é isso. Obrigada, pastora Regiane. Obrigada pelo A sua presença fez tanta diferença hoje aqui no nosso WomaCast. Deus abençoe vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.